Para se proteger de um ataque cardíaco, você precisa fazer uma coisa. Para começar a pensar em se proteger, na verdade. Reduzir ao máximo seus fatores de risco para essa grave doença. E isso só será possível de um modo eficiente se você conhecer os sinais a serem observados. Meu coração vai acelerar, meu coração vai bater forte, eu vou ter um infarto no coração. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Cardio TV, o maior canal de cardio entretenimento do planeta. Eu sou o Dr. Alex Benevides e, com perdão do trocadilho, sou um médico apaixonado pelo coração e acredito que todo mundo pode aprender mais sobre esse órgão tão importante de uma forma leve e descontraída. Assim, nesse vídeo vamos falar sobre a doença cardiovascular e seus fatores de risco, como se proteger de um ataque cardíaco. E roda a vinheta. Mas antes de começar, eu queria parabenizar você. Porque se você clicou nesse vídeo, significa que quer utilizar a plataforma do YouTube para buscar conhecimento e isso significa que você está disposto a dar um grande passo na melhoria da qualidade de sua vida, através de um maior entendimento dessa máquina maravilhosa que todo mundo tem aí, dentro do próprio peito, trabalhando duro por toda uma vida e muita gente não se dá conta disso, como também sequer o valoriza do jeito que deveria. Então já aproveita para se inscrever aqui no canal. Ok? Vamos lá. Como a doença coronariana é a principal causa de morte no mundo, ser um paciente proativo e com conhecimento pode muito bem salvar a sua vida. A placa de ateroma, isto é, aquela que é rica em colesterol, que se acumula nas paredes das artérias coronárias e que leva à obstrução dessas artérias e, consequentemente, aos ataques cardíacos, pode começar a se formar desde a primeira infância e se desenvolver ao longo de toda a vida. Quando o sangue não consegue mais passar pela artéria estreitada pela placa, no caso de uma oclusão total, ou quando a pressão alta faz com que o revestimento interno da artéria se rompa e haja a formação de um coágulo que instantaneamente também bloqueia o fluxo de sangue por essa artéria, ocorre um ataque cardíaco. Embora você possa alterar alguns fatores de risco para as doenças cardíacas, como pressão alta, hábitos alimentares, diabetes não controlada e sedentarismo, por exemplo, há outros que você não pode, como a genética e a idade. Quanto mais fatores de risco você tiver, se você for um fumante, acima do peso, com pressão alta, por exemplo, maiores serão suas chances de ter um ataque cardíaco. Por isso, não tenha vergonha de iniciar uma boa e franca conversa sobre a saúde do seu coração com o seu próprio médico, tirando toda e qualquer dúvida sobre seus exames e opções de tratamento mais adequadas para o seu caso. Prevenir doenças cardíacas antes que elas comecem a dar os primeiros sintomas ou que cheguem ao ponto de levar a um ataque cardíaco é sempre a melhor solução. 1. Pare de fumar. O câncer de pulmão não é o único perigo do tabagismo. Os fumantes têm 2 vezes mais chances de ter um ataque cardíaco do que os não fumantes. Muitos estudos mostram que fumar é uma das principais causas de doenças coronárias, que levam ao ataque cardíaco. Se você tiver problemas para parar de fumar por conta própria, peça ao seu médico para recomendar programas específicos com essa finalidade. 2. Reduza o colesterol alto. Eu fui feita pra comer, boca foi feita pra comer, comida foi feita pra comer, pra comer, pra comer. Eu fui feita pra comer. O colesterol é uma gordura macia, vamos dizer assim, encontrada no sangue de todo mundo. O seu excesso é o que pode causar o acúmulo de placas e construir um cenário ideal no interior das artérias que pode levar a um infarto. Protocolos das sociedades de cardiologia de todo o mundo já orientam a testagem do nível de colesterol total a partir dos 21 anos e a cada 5 anos a partir disso. Se ele estiver alto, ou seja, uma taxa maior do que 200, faça exames com maior frequência
E converse com seu médico. Veja que eu não me restringo a dizer o seu cardiologista. Todos os médicos estão habilitados a reduzi-lo usando a tríade mágica: medicamentos, mudanças na dieta e exercícios físicos. 3. Trate a hipertensão. Uma avaliação de rotina, incluindo checagem criteriosa da pressão arterial, com o chamado MAPA, monitorização ambulatorial de pressão arterial. Aquele aparelhinho que você usa aqui no braço durante 24 horas. A cada 2 anos, para o caso de ser um adulto saudável. Se a sua pressão arterial já for conhecidamente alta, siga as prescrições dos medicamentos que seu médico julgar mais adequados e tome-os com toda a regularidade. A hipertensão é uma condição séria que silenciosamente faz o coração trabalhar mais, desgastando as paredes das artérias e estimulando a fixação da placa. 4. Pratique exercícios regularmente. A maioria das mulheres não faz exercícios suficientes para promover um coração saudável. Quanto você precisa? A American Heart Association recomenda não menos do que 3 a 4 sessões por semana, de pelo menos 30 minutos cada. Certifique-se de primeiro verificar com seu médico seu estado clínico atual para se ter a maior segurança para você. 5. Mantenha um peso saudável. Mulher, eu descobri o que tá me engordando. O shampoo. Ele não rouba, aumenta e dá volume. Não presta não. Agora tô usando detergente. O índice de massa corporal, o IMC, entre 21 e 25 é o ideal, de acordo com a American Heart Association. O IMC é calculado pelo peso da pessoa em quilogramas dividido pela sua altura ao quadrado. Se o seu IMC estiver acima de 25, você já pode ter um risco aumentado de desenvolver uma doença cardíaca e é indispensável tomar atitudes contra isso. Dietas, exercícios, por exemplo, adequadas para colocar seu peso dentro da faixa recomendada. Tudo a partir de uma discussão ampla com seu médico para que seja atingido um programa mais adequado possível à sua rotina de vida. 6. Controle seu diabetes. Segundo o Ministério da Saúde, 50% das pessoas que têm diabetes não sabem que têm a doença. Beleza, mas como é que o Ministério da Saúde sabe? Se nem a pessoa sabe. E o que é pior, se o Ministério da Saúde sabe e a pessoa não sabe, por que o Ministério da Saúde não avisa para a pessoa se tratar, cara? O diabetes aumenta o risco de doenças cardiovasculares, especialmente se você for descuidado com os seus medicamentos ou a sua dieta. 7. Conheça seu risco genético. Se parentes próximos, avós, pais, irmãos, tiverem doenças cardíacas, você pode estar sob risco adicional, ainda que não tenha manifestado sequer o menor sinal disso. Certifique-se de informar o seu médico sobre seu histórico familiar. Mas lembre-se, não ter familiares com doenças cardíacas não o torna imune. Seu estilo de vida ainda desempenha um papel fundamental nessa equação. 8. Considere iniciar ou mesmo prosseguir uma terapia de reposição hormonal. Não consigo mais viver sem ti. Mulheres correm risco maior de ataques cardíacos após a menopausa. A terapia de reposição hormonal, a TRH, pode reduzir esse risco, mas não necessariamente reverterá qualquer acúmulo de placa já presente nas artérias do coração ou mesmo do cérebro. Discuta com seu médico se a TRH é apropriada para o seu caso. Mesmo as pessoas com bons hábitos de saúde, porém, nem sempre estão imunes. Lembre-se, ataques cardíacos costumam ocorrer com poucos ou nenhum aviso prévio. Conhecer os sinais de um ataque cardíaco pode ajudá-lo a reconhecer essa emergência e procurar tratamento de modo mais breve possível, o que pode ser decisivo em salvar vidas. Mas isso já é assunto para um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo e achou que ele faz sentido para você,
deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. E se entendeu que ele pode ser importante para outras pessoas também, compartilhe nas suas redes sociais. A gente se vê na próxima.